Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no meu canal. E no vídeo de hoje falaremos de um clássico, Blade Runner, o caçador de androides. I want more life. Em um futuro não tão distante, inclusive a gente já passou por ele na vida real, uma empresa, uma corporação, desenvolve clones humanos, chamados de replicantes. E eles trabalham como escravos em uma colônia fora da Terra. Após uma fuga, um policial é chamado para caçar esses androides que estão no meio de Los Angeles. Antes de mais nada, eu devo dizer que eu estou falando da versão final do filme, disponível atualmente no HBO Max. Por que eu estou dando esse aviso? Porque esse é um filme com inúmeras versões. Ele é um filme que tem a versão original, que tem aquela narração do Deckard, aí ganhou uma versão do diretor, aí ganhou uma versão final, aí um corte do não sei o que. Então, tô deixando claro, essa é uma crítica da versão final, que está no HBO Max na altura dessa gravação. Blade Runner, o Caçador de Androides, é um filme de 1982 que conta com a direção de Ridley Scott. Já falei dele aqui no canal, lá no vídeo de Kazaguchi, que não é um filme tão bom dele, mas dentro da sua filmografia há grandes pérolas. Blade Runner é um desses. How can it not know what it is? If only you could see what I've seen, what I've seen, what I've seen. Blade Runner, mesmo sendo uma ficção científica, ele pega muitos elementos do cinema noir, que é um estilo de cinema que foi muito forte lá nos anos 40, 50 nos Estados Unidos. E alguns elementos desse que eu me refiro são tanto narrativos como também visuais. A fotografia bebe muito desse movimento. Inclusive, por conta disso, o filme é considerado um neo-noir. Junto com outras produções aí recentes, eu falei um pouco disso na minha crítica de The Batman. Mas não é só daí que Ridley bebeu para construir esse universo de Blade Runner. Eu quero falar muito de algumas ficções científicas que foram muito influentes para a história do cinema. Mas o destaque absoluto vai ficar com Metrópolis de Fritz Lang. É um filme alemão que eu considero a ficção científica mais influente da história. E cara, pega por exemplo a arquitetura da cidade de Blade Runner, é idêntica à arquitetura de Metrópolis, fora outros traços e até discussões que aquele filme lá dos anos 20 trazia. Além disso, a gente vê muitos elementos que se popularizaram com Star Wars, como por exemplo aquele lance do futuro antigo. Por mais que a produção se passe décadas à frente de quando o filme foi feito, é um futuro desgastado, as coisas não estão totalmente novinhas. O que acaba corroborando diretamente com a narrativa do filme. A gente está falando de uma realidade dura, suja, carregada. É um mundo em que está o tempo todo chovendo, existe uma miséria muito grande, as grandes corporações tomaram conta de tudo, e aí a gente também vê todo aquele lance do neon que esse filme popularizou demais, além de, claro, do uso de sombra, da fumaça. Além disso, Blade Runner influenciou muito e popularizou todo o movimento cyberpunk. Inclusive alguns animes que fazem parte desse movimento. Eu cito, por exemplo, Ghost in the Shell e Akira. E como ator principal, a gente tem aqui o nosso querido Harrison Ford, que estava vindo lá como Han Solo de Star Wars. E ele manda muito bem como Deckard. Ele é um cara muito reservado, muito fechado, mas que mesmo falando pouco em alguns momentos do filme, comunica bastante. Por sinal, esse é um filme repleto de silêncios, e eu boto entre aspas porque a trilha está sempre presente, e eu tô falando silêncio mesmo em diálogo. Existe muita contemplação, alguns planos lentos mostrando toda a cidade. Existe até mesmo um balé que a câmera faz, me remete um pouco a 2001, Odisseia no Espaço, por mais que sejam caminhos bem diferentes. Tem uma pegada. Já que eu falei da trilha, Vangelis faz a trilha musical desse filme. É apoteótica, é uma das mais icônicas do cinema. Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês verem.
cria toda uma ambientação, é inegável, é uma atmosfera futurística, mas que tem uma carga, certos toques de retrô. É muito interessante essa composição. E eu falei do Harrison Ford, mas outros nomes desse filme aparecem muito fortes. Por mais que os atores não tenham despontado ou coisa do tipo, eles aqui convencem, eles mandam bem. Existe em especial uma cena que ficou icônica das lágrimas na chuva, em que existe uma entrega que gerou uma das cenas mais icônicas do cinema. A gente fala de cena na chuva, vem essa na cabeça. E é interessante eu ter falado disso, de alguns atores não terem despontado, mas muito disso se dá por como o sucesso desse filme se deu. Quando ele lançou, ele flopou, tanto em crítica, como o público não foi ver, mas com o passar do tempo, ele foi crescendo no conceito da galera. Críticos foram falando, analisando o filme melhor, e aí ele ganhou esse status de filme cult, de uma das ficções científicas mais influentes da história e coisas do gênero. E aí até digo que muito desse flop do filme na época se deu por essa questão mais contemplativa, até mais filosófica. É um filme que vai trazer uma série de reflexões, dilemas morais e questionamentos. Ele não vai entregar tudo de bandeja para o público. E quando ele deixa essas dúvidas na cabeça do público, essas interrogações, lacunas para que a gente preencha, ele cresce para mim. Porque eu acho que é um filme que é impossível você assistir e ficar indiferente. Você vai assistir, vai querer ir atrás de teorias, você vai querer ver vídeos na internet como esse aqui, você vai querer discutir com seus amigos sobre ele. Cada um pode ter uma visão diferente daquilo ali. Cara, é muito forte o que ele traz aqui sobre os replicantes. É um dilema moral que até aquele momento a gente não tinha sido exposto. Hoje já é mais constante. Eu trago, por exemplo, o jogo Detroit, que eu joguei, eu sou fãzaço. Ele pega muito disso de Blade Runner. Ele vai puxar essa discussão. O próprio Matrix, com aquele dilema de ficar na realidade ou não, me remete a Blade Runner. E aí eu trago outra curiosidade. Quando o filme estava sendo inicialmente pensado, ele tinha muitos planos internos, dentro de salas escuras, aquele ambiente dark que a gente vê no filme de certa forma. Mas aí o Ridley fez uma provocação para o diretor de fotografia. E se a gente visse por fora dessas janelas? E aí a gente teve aqueles planos magníficos que o filme traz, uma grandiosidade poucas vezes antes vista no cinema. Novamente, a gente viu lá em Metrópolis, a gente viu em Star Wars, mas ficava restrito a esses grandes épicos do cinema. Blade Runner trazia uma história mais intimista, mas ainda assim gigante em proporção. E assim eu espero ter te convencido a ver Blade Runner, caso ainda não tenha visto. E caso já tenha visto, comenta aqui embaixo a sua opinião. É muito importante para mim ter essa troca, ter esse feedback. Não se esqueça também de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos que são fãs de Blade Runner. Curte o vídeo, que também ajuda demais. O YouTube entende que você está curtindo o nosso conteúdo e vai te recomendar cada vez mais. E caso tenha se inscrito, ativar o sininho para receber as notificações. Eu acho que é só. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!